Você sabia que grande parte das decisões de compra suas são influenciadas por atalhos mentais que nem percebemos? Sim, esses são os famosos gatilhos mentais. E hoje eu vou te mostrar como eles funcionam e não somente isso, mas eu irei te ensinar de forma prática a como você pode implementar isso nas suas estratégias de copy e persuasão, para que assim você consiga gerar mais vendas, gerar mais engajamento e conseguir alcançar os seus objetivos. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, fica aqui comigo que no final desse vídeo eu tenho uma surpresa muito especial para você, tá? E já vai deixando seu like aqui também, beleza? Os gatilhos mentais, eles funcionam porque exploram princípios psicológicos extremamente profundos e enraizados no nosso comportamento humano mesmo. Inclusive no próprio livro, As Armas da Persuasão, o próprio autor fala que mesmo você sabendo o que são gatilhos mentais, conhecendo cada um dos gatilhos mentais, você pode facilmente ser manipulado por esses gatilhos. Os gatilhos mentais são como se fossem atalhos mentais que fazemos, já que o nosso cérebro está a todo momento tentando economizar o máximo de energia possível. E isso tem muita relação com tomadas de decisão, o que nos torna muitas vezes vulneráveis a esses gatilhos mentais. Então imagine a seguinte situação. Você está vendo uma promoção em que faltam 4 unidades para poder finalizar um determinado produto que você quer há algum tempo. Você, quando vê esse produto, automaticamente você fica apoiado em comprá-lo. Isso acontece por conta dos gatilhos mentais, tá? Esse gatilho, inclusive, é o gatilho de escassez, extremamente utilizado e vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Então, se isso que eu falei para você de alguma forma soa familiar com algum tipo de situação em que você efetuou uma compra porque faltavam poucas unidades, era uma turma limitada, fique sabendo que você foi influenciado por um gatilho mental, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre os 7 principais gatilhos mentais. Não irei falar sobre todos os 21, porque alguns deles não são tão utilizados e não são tão importantes para o princípio desse vídeo. Então vamos falar sobre os 7 principais para que a gente consiga utilizá-los da melhor forma possível. Começando primeiramente com o gatilho de escassez. É um dos mais poderosos que tem, já que quando algo é percebido como limitado, o nosso cérebro ele entra em um modo de alerta. E o gatilho de escassez ele está extremamente relacionado com quantidade. Então você pode utilizar muito esse gatilho dentro da sua estrutura de copy para, por exemplo, falar assim: temos determinada oferta, porém como a nossa turma, se for um curso online, por exemplo, como nossa turma, a gente quer trazer o máximo de resultado, nós temos apenas 50 vagas disponíveis para essa primeira turma de formação de tal coisa. Então esse aqui é um exemplo que você pode identificar a escassez ali. São 50 alunos apenas. Isso determina um limite, uma escassez de determinada coisa, entendeu? Lembrando que você precisa ter uma razão lógica para poder utilizar esses gatilhos. Eles, quando são utilizados sem muita explicação, sem muito motivo por que isso está acontecendo, eles se tornam mais fracos. Então, nesse exemplo eu falei que eram turmas de até 50 pessoas, porque os professores, por exemplo, querem trazer mais qualidade para o curso e atender melhor esses alunos. Então, só para você poder entender que ele tem que ter um contexto também. Não adianta você simplesmente jogar um gatilho ali e esperar que ele vai fazer milagre para você, beleza? O segundo gatilho é o gatilho de urgência. E aqui fica uma coisa importante. O gatilho de escassez com o gatilho de urgência tornam as suas ofertas extremamente poderosas em vendas, tá? Se você utilizar da melhor forma possível. Escassez e urgência. Agora só para poder explicar qual que é a diferença entre o gatilho de escassez e o gatilho de urgência. O gatilho de escassez está muito relacionado à quantidade. E o gatilho de urgência está relacionado a tempo. Então, você pode colocar dentro da sua estrutura de copy, do seu texto persuasivo, que essa promoção, uma determinada promoção, só estará válida até amanhã, ou até daqui 3 horas, ou daqui a 1 hora apenas. Então, aqui você está colocando um gatilho de urgência, que está relacionado ao tempo. E quando você coloca escassez, ou seja, número limitado de vagas, número limitado de unidades, com número limitado de tempo, você tem a fusão perfeita desses dois gatilhos, que são os melhores, os mais importantes de todos. Agora vamos falar sobre o terceiro gatilho mental. É o gatilho de autoridade. Já que quando vemos uma grande autoridade de algum mercado, alguma pessoa que você acaba colocando ela um pedestal, digamos assim, somos muito mais propensos a seguir o que ele está falando
ouvir sua mensagem com mais atenção. Inclusive, seguir suas recomendações. E aqui eu quero dar um exemplo bem polêmico, que são as bets, né? Os cassinos online. Grandes influenciadores aí do mercado utilizam a sua autoridade para poder vender esse tipo de produto que é maléfico para qualquer pessoa, né? E utilizam esse gatilho de autoridade para poder vender. Inclusive, qualquer campanha que envolva influenciadores está relacionado ao gatilho de autoridade, beleza? O quarto gatilho é o gatilho da reciprocidade. E esse gatilho está muito relacionado a esse vídeo que você está assistindo nesse exato momento. No momento que estou te entregando esse conteúdo de valor, eu estou gerando reciprocidade de você comigo. Por quê? Eu estou te dando um conteúdo que é gratuito e você sente a necessidade de retribuir esse conteúdo de alguma forma. Isso é natural do ser humano e muitas pessoas utilizam isso, por exemplo, num lançamento, uma estratégia de lançamento, em que você gera muito conteúdo gratuito para essas pessoas, ao final você vai fazer uma venda para ela. E ela, por se sentir recíproca em relação a tudo que você entregou para ela, todo o conteúdo de valor, toda a transformação que você fez na vida dessa pessoa, ela pode comprar muitas vezes porque ela quis retribuir o favor por você, tá? Então esse gatilho é muito poderoso também e pode ser muito bem implementado dentro das suas estratégias aí, tá bom? O quinto gatilho é o gatilho da prova social. Para alguns nichos, é extremamente importante você ter o gatilho da prova social a seu favor para que você consiga fazer boas vendas. Então, no meu caso aqui, que sou um prestador de serviço e também um infoprodutor, é muito importante que, por exemplo, nos meus infoprodutos, que são para prestadores de serviço digitais, que eu mostre que alunos meus tiveram um determinado resultado, que 100 alunos meus tiveram resultado, 200 alunos meus tiveram resultado. É importante que eu tenha esse gatilho de prova social dentro de vídeos, de depoimentos, dentro de mensagens de depoimentos, para que eu consiga ativar esse gatilho mental na mente das pessoas e elas se sentirem seguras por conta da prova social. Como somos seres sociáveis, a prova social é muito poderosa e pode ser muito bem utilizada para você conseguir ótimos resultados também, tá? Em alguns nichos é muito mais importante até. O sexto gatilho mental é o gatilho da novidade. E esse eu vou dar um exemplo muito legal, que é o exemplo da Apple. A Apple todo ano lança um celular novo, um iPhone novo, o iPhone 15, agora lançou o iPhone 16. E você pode ter percebido que a diferença entre os dois iPhones não é tão grande, é muito pequena na verdade. Mas por conta da novidade, o novo iPhone com novas funcionalidades, novo design e tudo mais, você acaba tendendo a comprar o novo produto. E inclusive a Apple faz isso muito bem, mesmo fazendo pequenas alterações no novo iPhone, muitas pessoas vão acabar comprando o iPhone mais novo, né? E o sétimo, e não menos importante, é o gatilho da exclusividade. Esse gatilho, ele é diferente da novidade. A exclusividade é você fazer com que o seu cliente se sinta VIP, se sinta mais especial. Quando é uma edição limitada, quando é uma proximidade com você, como por exemplo alguns mentores que têm os seus inner circles, né, ou seus grupos de mentorias privados, as pessoas que estão dentro desse programa mais próximo aos seus especialistas, por exemplo, elas se sentem mais especiais, elas se sentem mais pertencentes. E isso é o gatilho da exclusividade. Você está num grupo seleto de pessoas, exclusivo de pessoas, um grupo de 10 pessoas que faturam sei lá quantos milhões, entendeu? Então, esse gatilho aqui é muito interessante você utilizar caso você venda produtos high ticket, tá? É bem legal você implementar isso daí dentro do seu negócio. Mas agora, falei para você sobre os 7 gatilhos mentais, mas eu tenho um bônus muito especial para você. Eu irei falar um pouco sobre como você pode implementar esses gatilhos mentais dentro das suas estratégias de marketing, dentro das suas campanhas de marketing, para que você consiga aumentar ainda mais seus resultados. Então vamos lá. Esses elementos, eles ajudam com que você consiga trazer sensações fundamentais na cabeça do seu cliente, tá? Então vamos falar sobre elas agora, para que você consiga colocar o tempero extra que faltava na sua copy para você conseguir
melhorar os resultados, porque só gatilho mental sem um contexto não resolve o seu problema, né? Lembra lá no começo que eu falei sobre o gatilho de escassez e que você precisa dar um motivo para existir essa escassez? É justamente o que eu quero falar aqui agora inicialmente. A razão. Quando usamos o gatilho da razão, nós focamos em explicar o porquê das coisas, aumentando assim a persuasão através de uma criação de argumentos coesivos que façam sentido. Dessa forma, queremos parecer coerentes em relação ao que estamos falando, que a coerência gera conversão, tá bom? O segundo ponto que eu gostaria de falar é sobre a antecipação. A antecipação é um ato muito importante que você tem que colocar em praticamente qualquer campanha sua. A antecipação ela gera expectativa nas pessoas e a expectativa é muito importante para você poder manter as pessoas sempre muito engajadas na sua mensagem, engajadas no seu vídeo, engajadas nos seus conteúdos do Instagram, e assim você gera excitação nas pessoas, esperando o momento oportuno, esperando aquele momento que você vai trazer um assunto muito importante, uma novidade muito importante. Então, gerar essa antecipação é fundamental. O terceiro gatilho é o medo ou a oportunidade. Pode ser um dos dois, tá bom? Praticamente qualquer copy, qualquer campanha de lançamento, por exemplo, que você pode ver aí na internet, ela sempre tem dentro delas o medo e uma nova oportunidade para você escapar desse medo, desse sofrimento que você poderia ter. Quando você combina esses dois juntos, um resultado negativo e a nova oportunidade para a pessoa se safar desse ato negativo, você tem os argumentos perfeitos para você poder vender o seu produto ou o seu serviço. Então, um exemplo aqui que eu poderia falar de gatilho de medo que você pode estar utilizando é o fato do dólar estar chegando aí na casa dos R$ 6,40. Você poderia utilizar isso a seu favor, por exemplo, para poder vender um produto que te ensina a vender serviços totalmente em dólar. Inclusive, aproveitando o jabá, aqui embaixo eu vou deixar uma masterclass super top que vai te ajudar, você que é prestador de serviço digital, a conseguir vender os seus serviços em dólar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país no mundo todo, ganhando em moeda forte, e tudo isso sem precisar saber falar inglês. Então, se você ficou interessado em saber como você pode dolarizar a sua operação, clica no botão que vai estar aqui embaixo, a Masterclass gratuita, e assiste lá, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito a conseguir dolarizar o seu negócio. Então, prosseguindo, pessoal. E o gatilho da oportunidade poderia ser algo como: estamos diante do maior ciclo de alta da história do nosso mercado financeiro. Aproveite agora mesmo. Alguma coisa nesse sentido poderia ser o seu gatilho de oportunidade. Então você pega o medo, oportunidade, junta os dois e consegue os bons resultados. O quarto gatilho é o gatilho da sinceridade. A sinceridade ela envolve ser transparente com as pessoas que estão do outro lado, ser honesto e ser uma pessoa autêntica com o seu público. Isso se traduz basicamente em você mostrar os benefícios, os malefícios dos seus produtos de forma franca com as pessoas, e dessa forma elas vão começar a confiar mais em você. Também gerar muito mais credibilidade, porque se você está falando, por exemplo, que seu produto tem alguns defeitos, a pessoa vai colocar muito mais credibilidade, muito mais confiança em você, porque você foi sincera com ela, tá bom? O quinto gatilho é o pedido por comprometimento. Isso daqui você inclusive pode utilizar nas suas reuniões de vendas, tá? Você criar mini pactos, mini comprometimentos com as pessoas que estão te assistindo ou a pessoa que está numa call de vendas com você é muito poderoso. Porque se você incentiva as pessoas a ficarem com você até o final, prestando 100% de atenção naquilo que você está falando. E dentro de uma campanha de marketing, isso pode gerar mais vendas, pode gerar mais cadastros, pode gerar mais assinaturas, pode gerar na sua reunião de vendas um pagamento de comprometimento antes da pessoa fechar um contrato com você. Então, assim, tem diversas utilidades o comprometimento, tá? E se você quer aprender a como gerar scripts infinitos para que você consiga não só preparar os seus scripts de vendas, mas os seus scripts para poder abordar e prospectar ativamente pessoas, para você conseguir fazer mais vendas para o seu negócio, vou deixar esse vídeo aqui na lateral. É um vídeo muito legal sobre scripts e como você utiliza a inteligência artificial a seu favor para você poder construir mais e mais scripts. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito, então não deixe de clicar lá e assistir agora.